Bem, bom dia a todas e todos. Quero pedir desculpas pelo atraso. Estamos aqui com um probleminha de ordem técnico aqui no material para ser apresentado aqui na nossa audiência. Eu quero dar boas-vindas a todos, professor Rui, e comunicar o seguinte: ontem à noite nós fomos convocados para uma sessão extraordinária, hoje às 12 horas, para uma mensagem do governo que chegou à casa ontem. E o regimento da casa é muito claro: assim que se inicia o trabalho de sessão deliberativa, as comissões têm que suspender os seus trabalhos. Então, obrigatoriamente, nós vamos suspender o nosso trabalho às 12 horas. Peço que entendam. Então, vamos tentar ser o mais objetivo aqui nas nossas apresentações. Vou, ao final, limitar ao máximo o tempo dos senhores deputados, para que a comunidade da UERJ possa ter o máximo de tempo aqui e fazer as suas ponderações. Ok? Registro já a presença dos deputados Dr. Julianelli e Flávio Serafini. Não é uma sessão deliberativa. Nós mudamos a nossa dinâmica dos anos anteriores, que a UERJ sempre se faz presente. Nós fazemos uma única audiência com as 5 instituições de ensino superior para tratarmos do orçamento. Frente a esse quadro dramático que todas atravessam, esse ano nós adotamos uma metodologia de ouvir a cada quarta-feira uma, para que o tempo possa ser concentrado nas questões dos desafios, das demandas, dos problemas enfrentados pela comunidade da universidade. Hoje a nossa audiência é com a comunidade da UERJ. Presente já o deputado Julianelli, Flávio Serafini, deputado Eliomar Coelho. Não é deliberativa, mas ao longo dos trabalhos outros colegas seguramente vão se incorporar aqui aos nossos debates. Professor Rui Garcia Marques, reitor, já presente, professora Maria Georgina, vice-reitora, doutor Alfredo Coutinho, diretor de planejamento pela reitoria, pelo CAP-UERJ, a professora Maria Fátima Silva, diretora. Sinto Perge, o Gaúcho e o Virgílio, coordenadores sempre presentes aqui conosco. Pela ASDUERJ, desculpe, a Lia de Matos Rocha e o Rodrigo Reis, também sempre presente. Pelo DCE da UERJ, o Ian Ribeiro. Ian Ribeiro está onde? Seja bem-vindo. E UP Sindicato, a Luciane Azevedo. Seja também bem-vinda. Bem, eu inicio aqui, professor Rui, fazendo uma recuperação da memória da comissão nesses últimos anos com relação a esse trabalho em prol da UERJ. Nós aqui em 2007 fundamos na comissão a Frente de Parlamentar em Defesa das Universidades Estaduais e transformamos a comissão nessa frente, tá? Para que o parlamento esteja sempre pronto a defender o interesse das nossas universidades públicas estaduais. Fundamos essa frente em 2007. Em 2008, junto com a ASDUERJ e todo o movimento da universidade, finalmente conseguimos aqui o regime de dedicação exclusiva. Também emenda da comissão, um debate capitaneado pela comissão. Temos hoje aí um problema a ser resolvido com o Executivo, que é a interpretação desse regime. A comissão sempre encaminhou esse debate como regime de trabalho e não como gratificação. Então, é uma questão que parece o Executivo já constituiu um grupo de trabalho com a universidade. A comissão vai acompanhar, é um grupo do Executivo, não é do Parlamento. Então, logo se esgotem lá os debates, traremos o mesmo aqui para a Comissão de Educação, né? Mas lembrando aqui que esse regime era um pleito antigo dos professores da UERJ e, através aqui da iniciativa da comissão, nós conseguimos aí dobrar o governo naquele momento. Em 2011, também através da Comissão de Educação, com emenda no orçamento da ALERJ, nós conseguimos os recursos, que era um pleito do DCE, para termos aí o restaurante universitário, tanto na UENF quanto na UERJ. Lembro que, à época, foram recursos do orçamento da Assembleia, tá? Que demos o pontapé para que, finalmente, a UERJ começasse, né, a construção lá e a introdução do seu restaurante universitário, bem como a UENF, né? Lembramos que também, com o movimento dos DCEs, uniformizamos ano passado, já com efeitos a partir desse ano, um valor único da Bolsa Auxílio a todas as instituições de ensino superior e também calendário de pagamento dessas bolsas junto com o calendário dos servidores do Estado.
Vamos uma luta permanente dessa comissão, recuperar os 6%, que é o dispositivo constitucional suspenso por uma ADIM, e a questão do duodécimo com a PEC 47, que somos coautores. Então, é agora uma luta permanente, os 6%, e esse ano trouxemos aí, como não temos conseguido avançar com o governo nos 6%, estamos tentando avançar no sistema de duodécimo, pelo menos, para que as universidades tenham um fluxo mínimo garantido na execução dos seus orçamentos. Então, falando isso para os novos da UERJ que aqui estão, essa relação, essa presença da comissão nos debates da universidade é permanente, e tenho certeza que os senhores podem continuar contando com essa comissão como uma trincheira em defesa da Universidade Pública Estadual, da inteligência do Rio de Janeiro, da ciência, da pesquisa, da inovação. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Deputados Freixo, deputado Anderson Nogueira, já presente na nossa audiência. Eu já comuniquei que temos plenário às 12. Então, nós vamos abrir ao máximo de tempo à universidade, vou limitar o tempo dos senhores parlamentares, porque 12 em ponto temos que encerrar a nossa audiência. Professor Rui, o senhor inicia aí com a sua equipe, a professora Georgina, o professor Alfredo, desdobrando aí com eles as reflexões, em seguida passamos para os demais representantes. Registro também o professor Lincoln, ex-diretor do CAP-UERJ, presente aqui conosco. Professor Rui, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, deputado. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Conte, deputado Serafini, deputado Freixo, Julianelli, Leomar Coutinho, o Anderson Nogueira. É um prazer estar aqui, podendo falar com os senhores. E nós preparamos um sumário da situação orçamentária e de desenvolvimento da UERJ, bem sumarizado mesmo, apenas para que tenhamos consciência plena do que vamos discutir aqui hoje. São razões da evolução da despesa. Posso tirar isso aqui? Vou ficar em pé. A evolução das despesas são dados referentes à folha de pagamento no período de 2011 a 2017 da UERJ Administração Central, porque nós temos lá duas partes, que é a Administração Central, e uma separada, que é do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que eu vou apresentar a seguir. Então, mostrando o crescimento dessa despesa referente às folhas de pagamento, que fortemente influenciada por dois determinantes. A Lei 6.701, em 2014, e, a partir daquele marco ali, colocado numa linha em azul, a linha fina, a negociação e o impacto decorrente da assinatura do termo de ajustamento de conduta que a universidade firmou. Nós vamos ver, inclusive, em que resultou isso um pouco mais para frente. Então, nós tínhamos lá em 2011 um gasto com a folha de pessoal de administração central de 25 milhões de reais e chegamos a 48 milhões de reais agora em 2017. Próximo. Essa tabela mostra que o número total de professores da UERJ, docentes da UERJ, não se alterou significativamente nos últimos anos. O que se alterou significativamente foi a diminuição do número de professores substitutos, em que foram realizados concursos para a contratação de professores efetivos. E, à medida que você tira substitutos e coloca efetivos, realmente os gastos são muito maiores, sem dúvida nenhuma. Os professores efetivos não realizam só ensino, pesquisa e extensão. Os efetivos têm os triênios, ou seja, é muito mais custoso para o Estado bancar um professor efetivo do que um substituto, mas é muito melhor para a universidade ter um professor efetivo que desempenha todas as funções de um docente na universidade. Próximo. Esse, em relação ao UP, eu dizia que nós tínhamos duas partes, a UP e a Administração Central, mostrando também o impacto decorrente da assinatura do termo de ajustamento de conduta. Próximo. As despesas com manutenção, em vermelho, despesas liquidadas,
e em azul, despesas pagas mais restos a pagar, mostrando em anos anteriores, 2011, 2012, 13, 14, 15, isso se manteve mais ou menos assim, o que se liquidava se pagava quase totalmente, mas de 2016 há uma desproporção muito grande em relação ao que se liquidou e que se efetivamente pagou, e 2017 essa desproporção continua. Reparem que os valores liquidados em anos anteriores também se mantêm em números bastante razoáveis. Próximo. As despesas com bolsas, mais contratos com pessoas físicas, tivemos em anos anteriores aos nossos atuais, 2013, 2014, um número muito grande em relação à despesa com contratos com pessoas físicas, eram os professores, eram os técnicos administrativos substitutos, que hoje foram reduzidos, então a despesa passou para aquele outro gráfico que eu mostrei anteriormente. Próximo. Aqui é uma reclamação nossa de sempre, é muito pequeno o investimento que tem sido realizado na universidade nos últimos anos. Destaca-se aqui 2013, em que consta ali despesa liquidada de 8 milhões de reais, que foi quando houve a aquisição do IPRJ em Friburgo e houve a aquisição de uma casa para o curso de Arquitetura e Urbanismo lá em Petrópolis. Não foi só dinheiro do orçamento da UERJ na época, também orçamento da FAPERJ, consideravelmente, inclusive, na época, mas o quantitativo de investimento que vem sendo feito na UERJ é completamente insuficiente. Nós temos problemas lá estruturais intensos. Por exemplo, para citar um único exemplo, o prédio que temos lá na Fonseca Teles, quantos andares, Jorginho? 18 andares, com 1.200 metros quadrados em cada um desses andares. Desses 18 andares, somente 6 estão podendo ser ocupados. Até parte sofreu um incêndio, ou seja, está completamente fora de possibilidade de ser habitado. E nós temos uma necessidade grande de espaço e com espaço sobrando lá. Nós vamos reformar, vamos investir para reformar o prédio da Fonseca Teles. O orçamento, a partir de receitas próprias e a partir de convênios e a partir do atendimento à saúde no UP, também vem sofrendo decréscimo. Por exemplo, em relação a recursos captados, essa linha em azul, a superior, nós tínhamos em torno de 5% com recursos próprios e com convênios. Hoje já não temos mais isso, porque vem caindo os recursos captados, vem caindo os convênios, em função do não pagamento de muitos tributos federais. Nós não temos certidão negativa de débito, a CND, o que tem impedido sistematicamente a celebração de convênios com entes federais. Próximo. Na elaboração da LOA de 2017, a proposta de 2017 foi de 984 milhões de reais e a LOA fechou com 1 bilhão e 84 milhões. Isso devido à atuação da LERJ aqui, dos senhores deputados, a quem agradeço muito, em relação a emendas que foram colocadas, algumas delas contingenciadas, mas algumas que têm tido efetivo uso, para o valor pequeno de L5, aqui à esquerda, que são os valores de investimento na UERJ. Isso tem sido sistematicamente insuficiente. Comparativo orçamentário entre 2017 e 2018, na LOA, então, 2017, 982 milhões, a proposta para 2018 apresentada é de 1 bilhão e 13 milhões, devido aos limites colocados pela Cefaz, pela Secretaria de Fazenda, e o que foi aprovado no Conselho Universitário, na ordem de quase o dobro, exatamente o dobro disso, 2 bilhões e 56 milhões,
e muito decorrente de pessoas em cargos sociais. O que está colocado ali, que foi aprovado no Conselho Universitário, visava, inclusive, a aplicação das leis 5426 e 5423 de agosto de 2016, que ainda não foram aplicadas, estão tendo problemas importantes para a aplicação dessa lei, vem sendo questionada até a constitucionalidade dessa lei, enquadramentos, promoções, nomeações, estão todas suspensas pelo Estado. Próximo. Apenas para mostrar o desenvolvimento da UERJ, a evolução do número de professores, tracejado ali o número de professores efetivos, em azul, e em cima o número de professores, embaixo, desculpe, em vinho, os substitutos. À medida que diminuía os substitutos, cresciam os efetivos. A qualificação do corpo docente, hoje nós temos cerca de 80% do corpo docente com doutorado, doutores, né? Então, o número de professores adjuntos associados cresceu substancialmente, como deve crescer numa universidade de ponta como a UERJ. Próximo. A evolução do número de alunos para o centro setorial, nós hoje temos 27 mil alunos de graduação presencial, 7 mil alunos de graduação de ensino à distância, 5.200, 5.300 alunos de pós-graduação em estrito senso, quase 3 mil alunos de pós-graduação lato sensu, quase 1.000 alunos no ensino fundamental, no nosso CAP. Então, formamos uma comunidade, somados alunos, docentes e técnicos administrativos, de cerca de 50 mil pessoas, superior à maioria da população dos nossos maiores municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. Próximo. O gráfico mostrando o crescimento de programas de pós-graduação em estrito sensu, em vermelho, aqueles programas que só têm curso de mestrado, que vem decrescendo, que é o que se deseja. O que se deseja é que ou tenha doutorado ou tenha mestrado e doutorado. E isso, em azul, é o que tem os programas que têm mestrado e doutorado, que vêm sendo crescentes. E, por último, ali, o menorzinho, é o MP, mestrado profissional, que também vem tendo uma evolução significativa na universidade. Próximo. O número de programas para o centro setorial, ele é mais ou menos equivalente entre centro biomédico, centro de tecnologia e ciências e centro de educação e humanidade. Apenas no centro de ciências sociais, ele é um número um pouquinho menor de programas de pós-graduação. Em relação às notas que vêm sendo obtidas, agora, recentemente, 10 dias atrás, foi divulgado mais uma avaliação, agora passou a ser quadrienal, antes era trienal. Então, nós tivemos eu diria que tivemos uma evolução nessa avaliação. Perdemos algumas coisas, sem dúvida. Por exemplo, tínhamos 3 programas de excelência, perdemos 2 deles, passamos para 1. Mas ao menos um desses vai recorrer e certamente tem grande chance de recuperar essa nota de excelência. Mas crescemos os programas também de excelência, conceito 6, de 4 para 6 programas. Então, mais ou menos, ainda assim, mesmo com esse decréscimo no número de programas 7, nós crescemos a pós-graduação nessa avaliação quadrienal. Também é conhecida a atuação da UERJ na parte de extensão. São mais de 700 projetos de extensão desenvolvidos junto a mais de 30 municípios fluminenses. Próximo. E, deputados, só lembrando as iniciativas visando a nossa autonomia, uma arguição de descumprimento do preceito fundamental, uma DPF número 474/2017, visando ao reconhecimento pleno da autonomia universitária junto ao STF. O autor foi o Partido Rede, foi protocolado junto ao STF, a ministra relatora, a doutora Rosa Weber, pedido de liminar sem decisão ainda, o UERJ está entrando como amicus curiae nessa ação. E uma proposta de emenda à Constituição Estadual, aqui na LEJA, PEC número 47/2017, visando a declaração constitucional da obrigatoriedade do repasse financeiro dos recursos previstos no orçamento anual em duodécimos,
uma proposta capitaneada pelo deputado Luiz Paulo, mas com a assinatura da maioria dos senhores presentes e de mais outros deputados, está em andamento, recebeu 6 propostas de emendas, nós esperamos que ela tramite agora durante esse segundo semestre. De uma forma bastante sumarizada, é essa noção que eu queria passar a respeito da situação orçamentária e desenvolvimento da universidade nos últimos anos. Obrigado, professor Rui. Eu indago se a professora Georgina e o professor Alfredo querem complementar alguma informação, professor Rui. Professora Georgina? Anuncio deputados Paulo Ramos e Valdec Carneiro, já presentes. Bom dia a todos. Dando bom dia ao deputado Ponte Bittencourt. Dou bom dia a todos aqui presentes. A universidade, eu acho que a gente não precisa dizer pelo que ela vem passando, acho que é do conhecimento geral. Eu agradeço a todos os deputados que têm nos dado uma força muito grande, então agradeço ao deputado Anderson Nogueira e, agradecendo a ele, agradeço a toda a bancada, principalmente a bancada de educação, que tem sido assim muito presente com as nossas lutas. Eu acho que um ponto que deve ser muito debatido, a universidade precisa voltar efetivamente à sua normalidade dos seus pagamentos. Isso é fundamental, a gente não consegue sobreviver desta maneira. Mas é preciso também que se veja aquilo que é o orçamento de investimento, que a gente não tem há muito tempo. E não é investimento, senhores, para, por exemplo, acessibilidade. Eu não sei qual dos senhores conhece, por exemplo, o campus da FFP, está aqui a nossa diretora, que não há acessibilidade. É preciso que a gente olhe para isso, isso é lei, inclusive, e a gente não cumpre. É preciso que, pelo menos, em alguns campos onde tem, e aí volto à FFP, mas falando da FFP, estou falando de Friburgo e de outras unidades, falo da FFP porque tem mais de 3.000 alunos, e onde a gente não tem um restaurante universitário. E faz falta a eles. Então, eu acho que a gente tem que discutir também um pouco a área de investimento. Eu não vou ficar aqui me debruçando e dizendo tudo que a gente precisa fazer, mas isso é importante que tenham emendas para investimento na universidade. É isso que eu gostaria de deixar, entendendo o tempo, mas frisar um pouco essa parte. Obrigado, professora Georgina. Professor Alfredo. Presidente, se o reitor pudesse falar sobre a ausência das certidões negativas, mais um pouquinho. A CND, a certidão negativa de débito, ela decorre do não pagamento de patronal, de INSS, de alguns tributos federais. Isso, recentemente, em maio, junho, chegava a 32 milhões o valor necessário para quitar. Na época, eu entrei em contato com o secretário Pedro Fernandes e ele entrou em contato com o secretário Gustavo Barbosa, da Fazenda, que lhe disse que, uma vez assinado o plano de recuperação fiscal, que estaria resolvido. Acho que não é bem isso. Acho que não é bem isso. Entendeu? Infelizmente, isso tem trazido uma série de aborrecimentos, uma série de dificuldades para nós. Foi evidenciado ali no decréscimo do número de convênios que vínhamos firmando. Muitas vezes, professores nossos vêm firmando esses convênios, mas com fundações de outras instituições, do INCA, por exemplo, da fundação da COP, da UFRJ, o que, de forma alguma, é o que se deve fazer. Nós temos que fazer o convênio sem a intermediação de outras instituições, nós temos que fazer isso, temos obrigatoriamente que ter condição de fazer isso. Diminuiu um pouco esse valor. Infelizmente, eu não tenho o valor exato, mas diminuiu um pouco esse valor. Mas ainda é um valor alto que não nos permite, não nos é permitido quitar esse valor para que tenhamos essa certidão positiva. Isso tem causado grandes problemas à universidade. De qualquer maneira, deputado Julianelli, isso é lugar comum em todos os órgãos do Estado que têm essa obrigação.
E o que a gente fica impressionado com essa palavra do secretário de Fazenda, porque parece que com 3,5 bilhões vão resolver tudo. Né? A gente não sabe o que cabe dentro desses 3,5 bilhões. E o Estado ontem publicou no DO, já antecipando a forma de alocar no orçamento os 3,5 bilhões. Quem leu o DO de ontem já está determinado para onde vão os 3,5 bilhões publicados ontem. Mas, enfim, isso é uma outra luta nossa aqui, Vossa Excelência tem razão. Não há dúvida. Deputado, se o senhor me permite, não é exatamente que essa dívida seria sanada com os 3,5 bi, mas essa dívida seria amortecida, parada, com a assinatura do plano de recuperação fiscal. Não sei. Bem, vamos ver. Vamos ver. Professora Lia, presidente da ASDUERJ. Bem-vinda, Lia. Com a palavra. Bom dia a todas e todos. Obrigado, deputado Conde Bittencourt. Mais uma vez estamos aqui. Eu e o Rodrigo, né? O Rodrigo está já na próxima diretoria da ASDUERJ, que toma posse amanhã. A gente gostaria de aproveitar para convidar a todos para a posse da nova diretoria da ASDUERJ. O nosso próximo presidente será o professor Guilherme Vargas, que também estaria aqui, mas teve um problema pessoal. Está chegando, mas está atrasado. A nossa posse, né, amanhã, às 16h, tem uma mesa sobre a questão da dívida pública e, a partir das 7h, a gente vai fazer a cerimônia de posse e uma festa, porque não temos motivos para celebrar, mas fazemos festa mesmo assim. A gente organizou, então, aqui uma fala. O Rodrigo vai falar primeiro, o professor Rodrigo no Instituto de Química, e depois eu vou fechar pela diretoria das ASDUERJ. E obrigado mais uma vez, deputado Conde Bittencourt. É minha última vez aqui na Comissão de Educação como presidente das ASDUERJ. Eu agradeço muito o apoio que a comissão sempre deu para a gente. Obrigado. Como presidente, né, Lia? Você continua frequentando a nossa comissão, né? Cadê o professor Rodrigo? Você não vai conseguir viver sem a gente. É o senhor? Não, começa lá por causa do nosso tempo. Pede alguém para distribuir para o senhor isso aí. Eu distribuo para você, Rodrigo. Vem. Nós estamos com o tempo hoje bem limitado, Rodrigo. Sou Rodrigo, da ASDUERJ. Bom dia a todos. Me ouvem bem? Bom, em nome da Associação Docente da UERJ, cumprimento o excelentíssimo deputado Conde Bittencourt, presidente da Comissão de Educação da ALERJ. Em seu nome, estendo os meus cumprimentos aos demais deputados dessa comissão, ao reitor da UERJ, professor Rui Marques, e a vice-reitora, professora Maria Georgina, a quem estendo também a todos os representantes da direção central da universidade. Aos meus companheiros de luta, Jorge Luiz, o Gaúcho, coordenador-geral do Sintuperj, e ao representante do DCE, né? Senhoras e senhores, bom dia. Bom, eu vou pedir licença para ler, tá? Porque, como é uma palestra que tem alguns argumentos técnicos, é melhor, como eu não preparei uma apresentação, eu prefiro me organizar aqui na minha leitura. Antes de iniciar a discussão do orçamento de 2018, precisamos lembrar que o descumprimento das LOAs de 2015, com aproximadamente 90 milhões de restos a pagar, de 2016, em torno de 350 milhões de restos a pagar, e o acumulado de atrasos nos pagamentos em 2017, estão causando um dano irreparável ao UERJ, patrimônio da população desse Estado. Esses atrasos, que inicialmente atacaram os funcionários terceirizados e a Bolsa dos Estudantes, hoje é um fantasma na vida de todos os servidores da UERJ e os demais universidades do Estado. E eu pergunto aos senhores, qual será a desculpa agora para mais um atraso? Não há mais arrestos do governo federal. Congelamos o pagamento da dívida. Onde está o dinheiro arrecadado ao longo de agosto e setembro, lembrando que os atrasos foram pagos com a venda da folha para o Bradesco? Apesar dessa comissão estar sempre sensível aos nossos problemas, esta casa, ao aprovar as contas de 2016 deste governo, deu um cheque em branco para o Executivo agir como bem entender nas funções de saúde e educação do Rio. Todos nós sabemos o que está no cenário futuro, qual é a nossa conjuntura. A meta já foi estabelecida pelo Ministério da Fazenda: desobrigar o governo estadual a oferecer ensino superior. Basta olhar o relatório que saiu do Ministério da Fazenda no momento do acordo.
Esta casa será cúmplice do desmonte de uma das maiores e mais importantes universidades deste país? Deixo a pergunta para vocês. Basta comparar o investimento na UERJ com outras despesas do governo, aí eu convido vocês a darem uma olhada no primeiro gráfico, onde eu destaco só algumas que são mais gritantes. Tá? Basta comparar o investimento na UERJ com outras despesas de governo, que vocês verão que somos um bom lugar para se utilizar o fundo público. Eu queria chamar a atenção nesse gráfico, deputados, senhores, para o gasto em segurança pública do ano de 2015. Eu usei como referência no 2015, porque o ano de 2016 já veio muito atropelado pela crise, né? O gasto de segurança pública hoje morde uma fatia grande da despesa. Como a gente está em déficit, se você comparar com a receita, ela morde quase 1/5 da receita do Rio de Janeiro. Uma política de segurança falida. Queria chamar a atenção para o gasto em transporte em 2015. O gasto de transporte em 2015, ele mordeu em torno de 5,5 bilhões, sendo que desses 5,5 bilhões, 3,3 bilhões foi para a linha 4 do metrô, entre outras obras que estão aí sob suspeita de corrupção. Se você comparar, eu não fiz o gráfico, mas eu tenho depois, se você comparar o crescimento do gasto na rubrica de transporte de 2008 a 2015, para pegar o recorte só do governo Cabral-Pezão, o aumento foi de 500% nessa rubrica. O aumento em segurança pública, se a gente comparar até 2016, porque mesmo na crise, segurança pública aumentou, mesmo na crise, o gasto de segurança pública aumentou, o aumento em 9 anos foi de 82% nessa rubrica. Sabe o quanto que aumentou nominal na rubrica, na função educação? Nada. Assistência social, negativo. E aí eu queria chamar a atenção também para o pagamento da dívida. Nesse período, os gastos de despesa do governo com o pagamento da dívida aumentaram em torno de 114% no período de 8 anos. Eu ainda não peguei 2016. Peguei até 2015. Então, além dos problemas de corrupção, essa casa tem que começar a fazer um debate quais são as prioridades deste Estado. Então, esse é o convite que eu faço, e é simples, basta pegar os relatórios de auditoria ou do próprio Secretaria de Fazenda ou do TCE, e os números estão lá. Bom, nesse cenário, eu pergunto, né, se a gente está num cenário cuja conjuntura é a extinção do ensino superior no Estado do Rio de Janeiro, público, e que a gente tem escândalos de corrupção, mau uso do dinheiro público, eu pergunto, como nós vamos interromper esse processo de destruição do ensino superior? Né? E se a gente for olhar com mais cuidado e ampliar para a educação de modo geral, a gente vai ver que os ataques também estão por lá, com o fechamento de várias escolas. Vou sugerir algumas possibilidades. Possibilidade 1, denunciar o governador e seu secretário de Fazenda por improbidade administrativa. Os poderes legislativo e judiciário, assumindo seu papel fiscalizador do poder executivo, deveriam assumir esta ação. Ao não repassar as dotações orçamentárias das universidades aprovadas na LOA, colocam em risco o funcionamento da instituição e a segurança alimentar dos seus servidores e funcionários terceirizados. O Executivo está violando o artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 309 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que consagram a autonomia financeira e orçamentária da UERJ. Mesmo em um cenário de crise, é necessário que as despesas constitucional e legalmente obrigatórias sejam preservadas. E eu pergunto, quem assumirá o protagonismo desta ação? 2. Isonomia no pagamento da folha do Executivo. Esta casa tem a obrigação de garantir em lei a isonomia do pagamento das despesas de pessoal dos diferentes órgãos do Executivo. A UERJ está sempre no final da fila de pagamentos, criando um cenário de insegurança geral entre seus servidores. Chegamos a acumular 4 meses sem salário. E agora, mesmo depois da venda da folha para o Bradesco, e da assinatura do acordo de recuperação fiscal do Rio com o governo federal, estamos novamente sem salários. Como vocês imaginam que está a nossa vida financeira? Moramos em uma das cidades mais caras do Brasil. Estamos falando de vidas humanas que já se encontram no limite do seu endividamento.
E pergunto novamente, qual será a desculpa para mais este atraso? Até quando viveremos este inferno? 3. Destravamento imediato das promoções, progressões, adesão ao regime de DE, posse de concursados e concursos para suprir as vacâncias, aposentadorias e morte. Apesar do TAC, senhores deputados, apesar do TAC que resolveu temporariamente nossos problemas e hoje nos torna mais fortes, porque a fragilidade do serviço com professores da atividade fim terceirizados, né, na forma de contratos temporários, a gente é o caminho mais fácil para a extinção do órgão. Basta observar o que está acontecendo na Biomanguinhos, na Fiocruz, de modo geral, nos hospitais federais, quando os contratos não são renovados. Equipes inteiras são desmobilizadas. Qual é a consequência disso para a educação e para o ensino superior? Onde você precisa de anos a formar equipes, né? Então, a gente tem um cenário de aproximadamente 450 professores em condição de aposentadoria. Ou seja, tudo que o TAC solucionou, as aposentadorias nos próximos anos, no período de crise, o fantasma pode voltar. Então, a gente tem em lei garantido que vacâncias, mesmo no cenário das leis de responsabilidade do Estado e das novas leis impostas pela crise, a gente tem garantida a concursos, no caso de vacâncias, aposentadorias e morte. É fundamental que esta comissão acompanhe de perto para que essa obrigação legal seja cumprida pelo governo do Estado. A LERJ, novamente, utilizando suas atribuições de fiscalizar o Poder Executivo, precisa garantir o cumprimento imediato da Lei 7.423, de 2016, que altera o nosso plano de carreira docente, e garantir o destravamento imediato do sistema SIGA-RH para a UERJ. Novamente, o governador e seu secretário de Fazenda deveriam ser denunciados por improbidade administrativa, por não estarem cumprindo uma lei ordinária aprovada nesta Casa, com apoio maciço dos deputados que aqui se encontram. E eu pergunto novamente, senhores, quem assumirá o protagonismo desta ação? Se deixarmos o gestor financeiro assumir sozinho a tomada de decisão, certamente estaremos comprometendo o planejamento futuro do Estado. Desmobilizar as equipes e os laboratórios formados ao longo de anos na UERJ é, no mínimo, um erro estratégico. O Estado do Rio possui uma política de segurança caríssima e fracassada. Gráfico 2, que é a evolução dos últimos 9 anos do gasto em segurança pública, e aumentando, mesmo em época de crise. Qual a melhor ferramenta que o Rio dispõe para pensar alternativas para a segurança do Estado? Iremos abrir mão dos saberes acumulados? A solução para a segurança pública é mais investimento no campo social. Isso já está claro para o cenário carioca desde a década de 70. O sistema de saúde, por OS, está encarecendo significativamente a função saúde, sem retorno na qualidade do serviço. Gráfico 3. Então, é uma falácia dizer que a OS vai baratear o serviço de saúde. A UERJ pode ajudar a buscar alternativas. Em educação, somos nota máxima da CAPES. Somos referências em políticas sociais, políticas públicas, terceira idade, meio ambiente, engenharia sanitária, entre outras áreas tão sensíveis em um Estado tão carente. Mesmo na crise, a UERJ melhorou a avaliação média dos seus programas de pós-graduação, na última avaliação da CAPES. Foi a única grande universidade a não descredenciar nenhum programa de pós-graduação, com mais de 4 anos, com a LOA sendo descumprida. O AFAPERJ não repassando os seus... Senhor Rodrigo, só lembrando o limite do nosso tempo. Não, estou terminando, estou concluindo. O impacto socioeconômico da UERJ é incalculável. Esse crescimento meteórico da UERJ, que em 20 anos passou de um colégio de ensino superior para uma das melhores universidades do país, se deve ao esforço de sua comunidade, que até 2015 viu sua carreira relativamente organizada. O PCD e o regime de trabalho de dedicação exclusiva foram estruturantes nesse processo. 3. O governo precisa ser sensível ao desejo desta Casa e garantir definitivamente a DE no regime de trabalho, inserida no vencimento base. Esta é a única maneira de garantirmos a DE na aposentadoria, pois esgotamos todas as outras alternativas no âmbito administrativo. Esta comissão precisa acompanhar o que está acontecendo no GT da DE. É uma sugestão importante.
Colocando esse cenário e essas alternativas, convido os senhores a analisar a tabela que eu deixei com os senhores. É o resumo da tabela do orçamento previsto para 2018, retirada da proposta orçamentária enviada pela UERJ. Quero chamar a atenção para a linha L1, pessoal e encargos. A primeira coluna é o limite imposto pelo governo. A segunda coluna é a projeção de despesa calculada pela divisão de planejamento da universidade. Repara que, de cara, a gente já tem um déficit de aproximadamente 88 milhões. Que déficit é esse? Esse déficit é a previsão de passar o patronal de 22% para 28%. Ou seja, se o limite for obedecido, se a gente não tiver um aumento nessa rubrica e o Estado mudar a contribuição previdenciária, a gente não vai ter CND nunca mais na vida. Cabe destacar também que, nesse limite orçamentário, está previsto só um crescimento vegetativo de 5% na rubrica de pessoal. Ou seja, não está previsto aqui, na verba de pessoal, qualquer ganho político que a gente consiga no destravamento da lei. Quer dizer, se o governo respeitar a lei, não temos previsto aqui, nessa previsão orçamentária, o impacto orçamentário da lei aprovada no passado. Se a gente incorporar a DE no vencimento base, novamente, não vamos ter previsão orçamentária. Então, a gente precisa de previsão orçamentária na lei ordinária, né, na lei orçamentária anual, para que essas conquistas que estão em vias de ser implementadas, né, estejam previstas. Muito bem. Além disso, eu queria chamar a atenção para um déficit de 9 milhões nos recursos do FES. Os recursos do FES são fundamentalmente para o UP. O que significa para um hospital já tão combalido com o não pagamento das LOAs, você já retirar de cara 9 milhões da rubrica que vai para o hospital universitário? Senhor Rodrigo, vou lhe dar mais um minuto, tá bom? Tá por gentileza. Tá ótimo. O sistema público de saúde poderá abrir mão do UP, o Estado pagará caro pelo desmonte de uma das suas mais importantes unidades de saúde. Tá? Muito bem. Quero chamar a atenção e reforçar o que o reitor já chamou a atenção. Essa casa está debruçada sobre um projeto de lei que garantiria a autonomia financeira e orçamentária das universidades públicas do Estado. Eu pergunto, o que está faltando para destravarmos isso? Esse trabalho tem que ser feito em parceria com a universidade. A gente não pode correr mais riscos de não ter nossa LOA, né, respeitada. Então, eu encerro minha fala agradecendo essa importante comissão por mais essa oportunidade de defender uma instituição que pensa o Rio de Janeiro, um Estado tão carente de tudo, mas com um povo sofrido e batalhador, que saberá reconhecer aqueles que defendem sua universidade pública, gratuita, inclusiva, laica, socialmente e academicamente referenciada. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Eu quero registrar a presença da professora Ana Santiago, diretora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, e do professor Jacques, diretor da Faculdade de Tecnologia de Resende. Professor Rodrigo, eu queria só fazer aqui uma justa correção, se Vossa Senhoria me permite, com os meus colegas dessa comissão. Essa casa é uma casa de maiorias. O senhor está à frente aqui a um conjunto de deputados que todos votaram contra a aprovação das contas de 16. Então, nessa comissão não cabe, né, a questão da Assembleia, e sim da maioria da Assembleia. Então, todos que estão aqui votaram contra a aprovação das contas do governo de 16. Eu tenho assento na comissão de orçamento, e um dos pontos que me levou a votar contra as contas em 16 na comissão de orçamento, o Estado deixou de repassar para a UERJ, entre liquidado e pago, no exercício de 2016, 254 milhões de recursos oriundos dos 25% constitucionais de educação. Ou seja, uma luta dessa comissão é que, para a despesa pública, seja encarada, e estamos fazendo esse debate com o Tribunal de Contas, que a despesa pública seja encarada nas suas três etapas, né? Empenho, liquidação e pagamento. Não é possível o Estado, que vem pedalando nos 25% de educação há muitos anos, a UERJ deixou de receber, de 2012 para cá, entre cortes orçamentários e liquidação não pagas, mais de 800 milhões de reais.
Se o senhor fizer um corte no orçamento da UERJ de 2012 para cá, são quase 800 milhões de reais que estavam previstos na LOA aprovada por esta Casa e que não chegaram à sua finalidade na universidade. Então, essa comissão, importante que a comunidade acadêmica entenda, nós somos o poder legislativo, a gente tenta fazer intermediação política, convencer a maioria do plenário nessas iniciativas todas, mas é importante que, quando fizerem uma reflexão sobre o parlamento, saibam identificar aqueles que estão ao lado, historicamente, de todas essas bandeiras da comunidade universitária, só para não parecer que os 8 ou 10 deputados aqui presentes não assumem a tribuna em defesa de toda essa pauta que o senhor aqui nos trouxe. É uma pauta que a comissão, a professora Lia sabe muito bem, professor Deus dará, professor Guilherme, que está reassumindo agora as do UERJ, aqueles que vêm menos talvez não saibam, mas aqueles que estão presentes há muitos anos nessa comissão, eu, Paulo Ramos, estamos aqui há mais de 15 anos, o Freixo há quase 10 anos, enfim, nós estamos nessa luta, não é uma luta fácil, mas tenho a certeza que é uma luta permanente dos parlamentares que estão aqui nesse momento. Me sinto na obrigação, como presidente da comissão, de fazer essa justa correção. Professora Lia, ainda com a palavra. Bem rapidinho, deputado. Primeiro, dizer que é óbvio que a gente sabia que a gente encontraria aqui só os sensíveis, né, à nossa causa. É sempre uma pena que o secretário Gustavo Tutuca nunca esteja presente, porque é com ele, né, e com o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, e com o governador Pezão, que a gente gostaria de estar apresentando nossas reivindicações. A gente só queria deixar, primeiro, claro, que aqui é o espaço que a gente tem, né, de apresentação dessas nossas reivindicações, reforçar mais uma vez que, nesse momento, nós estamos sem o salário de agosto, né, e que até agora não há nenhuma sinalização por parte do governo sobre quando vai nos pagar, que as do UERJ entendem que os salários são parte do orçamento da universidade. Então, quando não recebemos nosso salário, é o orçamento da universidade que está sendo confiscado pelo governo do Estado, e também que isso não é uma pauta apenas sindical. É uma pauta sindical também, mas ela é uma pauta de toda a universidade, né, de toda a sociedade. E, por fim, dizer que asfixiar o UERJ, através dessas retenções do nosso orçamento, é roubar direito dos trabalhadores e é roubar a juventude do Estado, é roubar a esperança de que há saída para essa crise que está sendo imposta sobre nós. Mas nós não vamos permitir que a UERJ seja asfixiada dessa forma, vamos continuar lutando, vamos continuar resistindo, não é pelos nossos salários apenas, né, não é só pela nossa vaga nas cadeiras da UERJ, mas é pelo futuro do Estado. E agradecer mais uma vez a presença. Muito obrigado, Lia. O Gaúcho, representante do Sintoperj. Bom dia, presidente Conte Bittencourt. Seu nome, cumprimento os demais deputados. Hoje temos uma equipe completa aqui, todos amigos e guerreiros para nos ouvirem e nos apoiarem. A gente tem certeza de que somos uma minoria esmagadora, mas que luta para valer. E eu tenho tido muitas alegrias em ter participado dessa comissão e ter acompanhado o trabalho dos senhores. O que existe é um projeto de sucateamento agravado com um golpe na nação. Isso aí é para sufocar mesmo. A UERJ sofre mais, a UENF sofre mais, a UESO, até do que as próprias universidades federais. As federais estão sucateadas, mas eu ainda não tenho notícia de servidores públicos federais das universidades estarem sem salário. Nós, no estado do Rio de Janeiro, para vocês verem como é mais perverso e como serve de modelo para esse governo infame, e que vem de Brasília até aqui, é mais severo com a gente, porque nós estamos há 2 anos com sucessivos atrasos salariais. Chegamos a ficar 3 meses sem receber, 4, contando com o 13º. E, atualmente, nós, técnicos da UERJ e da UENF, estamos em greve desde 16 de janeiro. E digo aos senhores, é aquela greve onde a gente tem as essencialidades preservadas,
Os professores estiveram em greve e saíram da greve por uma questão de humanidade e responsabilidade para que os alunos não tivessem um ano letivo tão prejudicado, mas eu não sei, e não estou falando por docente, me desculpe a Lia e o Rodrigo, mas eu não sei até onde eles aguentam também ficar sem salário, apesar de terem um salário um pouco maior do que um técnico, mas não sei até quando, porque nós já estamos no dia 27, dia de Cosme Damião, né? E não saiu o salário de agosto. E pelo andar da carruagem, aí, pelo que a gente se vê desse governo, desse desgoverno, parece que ele vai nos deixar mais um mês ou dois aí sem pagamento. Teve acordo aqui, acordo ali, venda da SEDAI, rifaram a nossa folha, para o Bradesco ficou, pagaram 3 meses, mas e cadê? Não estão sofrendo arresto e a gente continua sem receber o salário. Quem aguenta, como falou o Rodrigo, numa cidade cara como o Rio de Janeiro, essa vida? Não houve, por parte do governo, um projeto, um decreto que servidor público não tivesse sua água cortada, sua luz cortada, e tem muitos entre nós técnicos até expulsos da onde moravam por não ter dinheiro para pagar. Quanto mais se locomover para o trabalho. Então, é um projeto nacional e que se intensifica no Rio de Janeiro. Nós temos aqui os dois casos, nós temos as federais, somos servidores públicos, conversamos com eles, não, salário a gente está recebendo. E vocês? Nós nem salário. Além de termos a universidade sucateada, ainda sufoca que a gente, mesmo tendo responsabilidade profissional e humana, a gente já está perdendo a condição de chegar ao trabalho. Alguém, eu não sei mais a quem, eu sei que os senhores são nossos aliados, a gente fala isso como desabafo, e para que isso seja propagado, teve uma frente também parlamentar na universidade essa semana, a bancada do Rio de Janeiro, a gente pediu que denuncie isso, porque lá os caras estão pensando, mas foi feito o acordo, não tem mais arresto, então está tudo certo no Rio de Janeiro. Tudo certo uma ova. Eu não sei até quando os docentes conseguem manter esse ano letivo, que a gente, cada um sabe aonde o calo aperta, a gente está em greve porque não teve mais jeito, mas a gente também não quer perder mais alunos do que tem. Então, eu quero parabenizar mais uma vez a comissão, o nosso reitor pelo trabalho. Cheguei a ouvir de um membro do governo, o reitor não sabe pedir. Eu digo, mas para ser reitor, tem que ter doutorado em mendigo, sem desconsiderar o mendigo, tem que ser doutorado também em mendigo? Não tem que o reitor tem que saber pedir, o governo tem que repassar o que deve às universidades e acabou. Porque pedir é por ofício, ou tem que fazer curso com o mendigo para pedir para o governo pagar, para pagar salário, para pagar o custeio da universidade. E na hora já me desentendi, era da nossa própria, mesmo do governo, da nossa própria secretaria. Levou uma raquetada, porque a gente já anda sofrido, entendeu? Sou um homem simples, com uma carga de 5.600 técnicos só na UERJ, sem contar o ENF e o ESO. E o que você diz para esses caras? Você tem que alcançar uma cesta básica para o cara comer. O cara que trabalhou a vida toda nisso. Eu não sei mais o que fazer. É um desabafo, me perdoe, e parabéns por essa comissão, parabéns aos deputados, parabéns à reitoria pelo trabalho que vem fazendo. A Lia, que está deixando essa doçura, eu sei que o Rodrigo é muito bacana, mas vamos sentir saudade sua, Lia, entendeu? Não, você não tem nada de doce, não. Entendeu? A Lia, sim, mas a Lia vai continuar lá com a gente na universidade, é uma companheirona, parabéns aí, e mesmo no último dia está trabalhando com a gente. E eu tenho esperança que a gente unido, a gente vai conseguir superar isso. Não sei a que preço, mas obrigado, presidente, obrigado, senhores deputados, obrigado a todos vocês. Obrigado, Gaúcho. Virgílio. Presidente Conte,
os demais deputados presentes aqui da Comissão de Educação, sempre presentes, né? E nos ajudando no que cabe a esta comissão fazer. E nós reconhecemos esse trabalho ao longo desses anos todos. E lamentar apenas que não temos no plenário parlamentares como Vossas Excelências, que defendem a educação, a saúde, o serviço público como um todo e o valor dessas instituições. Lamentar que os demais deputados da base do governo não consigam enxergar o óbvio e votem sempre a favor das mensagens que o governo manda para nos arrochar, para nos oprimir, para tirar direitos, enfim. Lamentamos profundamente. Mas eu acredito que o trabalho dessa comissão tem uma ressonância muito grande dentro da Casa Legislativa. E nós contamos com esse empenho dos senhores deputados desta comissão para que tentem, de qualquer forma, da melhor maneira possível, impregnar aqueles que não entendem as coisas como elas devam ser entendidas. Não vou acrescentar muito mais do que o companheiro Gaúcho já falou, e o Rodrigo lia muito bem, mas pedir mais uma vez o empenho, a colaboração e o esforço do deputado Conte e demais deputados dessa comissão, no sentido de nos ajudar, porque sabemos que o orçamento aprovado no Conselho Universitário da UERJ, a sua instância máxima, ele não deveria sofrer nenhum corte da parte do Executivo, porque ali estão todas as explicações que levaram aquele número final do orçamento projetado e aprovado no Conselho Universitário. Sabemos, pela todas as contingências que o governo impõe para cumprir esse acordo maluco que ele fez lá com o Temer, entendeu? E sabemos que não vai ser respeitado, e, pelo contrário, eles ainda vão meter a tesoura no que foi possível contingenciar. Então, nós pedimos, mais uma vez, e temos certeza que essa comissão, com todos os seus membros, vão nos ajudar no sentido de poder, pelo menos, recuperar parte dos cortes que o Executivo vai fazer no orçamento da UERJ. E isso a gente sabe que pode contar com o empenho de todos os deputados dessa comissão, para tentar recuperar rubricas aqui e acolá, no sentido de minimizar as perdas de todos os cortes que o Executivo faz. Então, é esse o nosso pedido e estamos aqui à disposição da comissão para quaisquer maiores esclarecimentos e estaremos aqui sempre que convidados para tal. Obrigado. Obrigado, Virgílio. Senhora Maria Fátima Silva, diretora do CAP-UERJ. Só o microfone para a professora. Peço o pessoal da comissão para levar o microfone lá para o DC, esse aqui, ó, por gentileza. Bem-vinda, Fátima. Bom dia a todos. E queria, inicialmente, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, né, ao deputado Conte Bittencourt, né, pelo convite. Parece que a gente trabalha o tempo todo com as variações do mesmo tema, né? Queria saudar os deputados presentes que se empenham sempre nessa discussão da educação pública do Estado do Rio de Janeiro, nosso reitor, vice-reitora, nossos colegas aqui presentes, professora Ana, companheira de instituto, de direção, professores, técnicos. E eu estava lembrando aqui, quando eu fui chamada ontem à noite para essa audiência pública, qual é a nossa trajetória, né? Pelo menos a minha, professor Lincoln, diretor do CH e diretor do CAP, também já por 2 vezes, dois mandatos. A nossa trajetória, a nossa caminhada e a nossa luta é intensa, né? No dia 25 de maio de 2016, a Comissão de Educação fez uma audiência pública no CAP. Naquele momento, a gente estava em greve, a greve que iniciou no dia 7 de março,
e terminou no final de agosto, no dia 29 de agosto. Foram 5 meses de greve. Naquele momento, há uma semana antes, os nossos estudantes do CAP, eles ocuparam, pela primeira vez, fizeram uma greve de ocupação, a ocupação que durou alguns meses, né? Nunca tinha sido a educação básica do CAP, né? O ensino médio nunca tinha feito essa ação, mas foi preciso fazer, e a gente estava junto, não só nós, mas também como a reitoria e também a administração da universidade. E, naquele momento, naquela audiência pública, eu me lembro muito bem que, desde dezembro, os terceirizados tinham começado a ficar sem pagamento e a gente não tinha terceirizados. Né? Eles tinham sido mandados embora e a gente estava sem terceirizados, sem nenhum serviço naquele momento. Então, a gente estava numa greve, uma das questões, uma das grandes bandeiras era a DE, a dedicação exclusiva à incorporação na aposentadoria, porque hoje a gente tem professores que já se foram, já se aposentaram, trabalharam anos e anos, estão sem a DE, continuam. E a gente tem professores que, depois de 70 anos, a partir da compulsória ser estendida para 75, estão ainda trabalhando, esperando a DE. Então, temos esse quadro também. Então, naquele momento, a gente não tinha terceirizados. E, nesse momento, a gente tem, mais de um ano depois, né, dia 27 de setembro de 2017, a gente volta aqui com um quadro que não mudou, porque, na verdade, naquele momento, a gente já pleiteava um prédio com acessibilidade, um refeitório para educação básica, para alimentação gratuita. O CAP, esse ano, fez 60 anos, né, de existência, no dia 1º de abril. Ele foi fundado em 1957 e ele continua sem alimentação escolar gratuita, que é obrigatória para a educação básica. Né? A gente não tem um refeitório. Hoje, a gente está com dificuldades, inclusive, naquilo que a gente chama, né, da terceirização, também da alimentação. Então, nós não temos acessibilidade. A gente agora tem um elevador, né, que, depois de 16 anos, ele foi recuperado, que ele parou em 2001, e agora, esse ano, a gente conseguiu, graças a vários esforços, né, da reitoria e de todos, para que, com toda a precariedade, fosse recuperado. Só porque o restante do prédio, no outro bloco, não tem acessibilidade. Nós temos um amputado, um aluno amputado com 2 amputações na perna, nós temos um professor com dificuldade, nós temos um outro aluno com problemas cardíacos e tem que subir as escadas. Né? Esse é o quadro que a gente tem, e, mesmo assim, a gente está lá, a gente tem cerca de 1.000 alunos da educação básica, diminuídos, nesse momento, para 800, por conta da evasão, das repetidas e constantes dificuldades da gente manter a regularidade. A gente tem um corpo de cerca de 200 docentes e técnicos. A gente tem um mestrado profissional recente, que manteve o conceito 4 esse ano, e o ápice do conceito do mestrado profissional é 5, com louvor. A gente tem diversas extensões dentro do CAP, diversas iniciações científicas júnior. No entanto, a gente, nesse momento, se for nos perguntar qual é a questão principal, é a normalidade dos salários. Amanhã é quinta-feira. Nós estamos em semana de provas e eu não vou ter um inspetor, porque nós temos técnicos que estão fazendo, mesmo com greve, os técnicos estão em greve, uma escala de greve. Ontem, o inspetor que iria amanhã me falou: Fátima, eu não vou poder ir, eu não tenho dinheiro para me locomover de onde eu moro. E eu falei: ok, obrigada, a gente vai estar lá e a gente entende essa situação. Ele mora longe, esse inspetor, ele mora em Petrópolis, ele necessita de dinheiro para se locomover. Então, essa é uma situação que hoje, fora a questão da acessibilidade, que a gente não tem, a questão do prédio, a gente tem cerca de 600 alunos durante cada semestre, das 10 disciplinas da UERJ, que frequentam o CAP através dos estágios.
na formação, nós temos a vocação de formação de professores de licenciaturas e a formação de crianças e jovens na educação básica. E nós temos salas acanhadas hoje para o quantitativo, não é, que se expandiu, não é, junto com jovens, professores e cerca de, às vezes, 5 estagiários ali dentro, numa situação apertada, acanhada. Essa situação ela não se alterou. A gente tem a oportunidade de falar novamente, acho que existiram promessas no ano passado do então secretário, né, que voltou agora, Gustavo Tutuca, da gente ter um novo prédio, estar num novo prédio em janeiro de 2017. Eu acreditei bastante, mas a gente não esteve, a gente continua no mesmo lugar. Não é? E, então, a intenção aqui, não é, de sempre de colocar é essa. Não é? A gente tem uma escola que acho que é socialmente também referenciada, de educação básica tradicional, dentro do Estado, não é? Que hoje é uma escola de âmbito de alcance popular, porque desde 2014 a gente também é beneficiado pelas cotas, e desde o ano passado pela Bolsa Permanência, que a reitoria estendeu, não só para a graduação, mas também nós temos cerca de 130 alunos do CAP que recebem a Bolsa Permanência, que não recebem, na verdade, quando tem um atraso, não é? E que tem muitas dificuldades, não é? Porque são menores, são estudantes que dependem das suas famílias. Né? Então, esta situação ela está inalterada. Então, a gente, mais uma vez, agradece aqui a possibilidade de falar e continua contando com a valorosa e aguerrida atuação da Comissão de Educação, não é, nesses espaços. A gente precisa de mais de emendas para investimento, a gente sabe disso. O CAP, não é, que é um instituto, na verdade, não é um colégio, só um instituto acadêmico da universidade, desde 2001. Ele está em plena expansão, mas, no momento, ele não pode se expandir. Ele está acanhado, por conta da falta de investimento, por conta do desfinanciamento que está existindo. E, no momento, a gente sofre mais ainda, não só no momento, mas há um tempo, por conta do não pagamento do salário, do 13º de 2016, que continua não pago, e das férias também. Essa é uma situação muito grave para todas as famílias e para todos os servidores que estão lá. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Fátima, só lembraria referência nacional, né? Não é só estadual. Nosso CAP é referência nacional. O Ian representando o DCE da UERJ. Eu vou pedir para o Eduardo Campos, da UERJ, para falar primeiro, que Ian, não pode. O UERJ já poderia. Estamos com um tempo limitado. O Eduardo já falou na audiência passada. Vamos focar na UERJ aí com a representação do DCE, por gentileza. Tá bom. Então, primeiro eu gostaria de saudar todas e todos os presentes, os deputados, os representantes das entidades aqui e também os alunos aqui presentes. Antes de falar exatamente sobre o orçamento e sobre o que atinge diretamente os estudantes na questão do orçamento, é muito importante a gente falar um pouco sobre a questão que envolve o próprio financiamento da universidade, que, com alguns debates que ocorrem hoje na universidade, tem sido muito falado sobre fundo de ex-alunos, parcerias público-privadas, entre outras questões. É necessário que essa comissão, e tanto essa casa, se comprometa a nunca, em nenhum momento, aceitar a parceria público-privada dentro da universidade como um método de financiamento, porque isso é um ataque direto à educação pública e de qualidade. Isso é um ataque de forma neoliberal, como já foi muito feito durante a década de 90 com as universidades federais. Isso é um projeto, porque quando a gente pega e vê o que o Ministério da Fazenda colocou dentro dos termos do acordo, com a possibilidade da extinção das universidades estaduais, não necessariamente sendo financiadas pelo Estado, e quando a gente pega os gastos do próprio Estado, a gente vê que o dinheiro ele existe para financiar a universidade, financiar completamente. Sim, esse dinheiro não falta. A diferença é qual é o intuito de onde ele ser direcionado, que não é para a universidade, porque não é uma prioridade do governo. Então, é necessário que essa comissão
tenha esse compromisso de lutar pela educação pública de qualidade e gratuita. Porque, como o próprio Pezão falou em uma entrevista logo após o acordo e os seus termos, de que os alunos, depois que se formarem, terem que prestar serviços para o Estado, etc., ou de alguma outra forma, isso fere diretamente ao que é o ensino gratuito, porque isso é um direito já da nossa Constituição e a universidade é financiada pelos impostos. A gente não está lá à toa, a gente está lá produzindo para o próprio Estado, enquanto a gente está lá enquanto estudante, dentro das pesquisas e tudo mais. Uma outra questão que eu gostaria de falar aqui, rapidamente, é sobre a situação das terceirizadas. Acho que é de conhecimento de muitos aqui que esses dias os terceirizados da limpeza entraram em greve. Sim, mesmo com os professores, os técnicos e os estudantes recebendo suas bolsas, os terceirizados não receberam completamente. Inclusive, as terceirizadas que estavam em greve, ou estão, ainda não tenho essa informação porque vim para a audiência hoje cedo, estão com 2 meses de salário atrasados. É necessário também que essa casa se posicione para que esse pagamento seja logo feito, porque é inadmissível elas terem que trabalhar e que normalmente, já dentro do regime de terceirização, já são muito fragilizadas, e isso prejudica as relações de trabalho, são salários muito menores. Então, a gente pensa que se os professores e os técnicos já estão com dificuldades financeiras, imagine essas terceirizadas que, em muitos momentos, durante o atraso de salários, estavam passando fome em casa. Elas mal tinham para comprar o pão de cada dia. Sim, e elas continuarem com seus salários atrasados é um grande absurdo. Então, isso é quase um ataque à civilidade. E se a gente diz que vive num mundo civilizado, a gente tem que, no minimamente, garantir que as pessoas tenham esse direito, que está sendo negado a elas. Também falar aqui sobre algo que é muito importante, já entrando dentro da pauta de um pouco do orçamento, e do que diz a Associação Estudantil Universitária. Para nós, as principais questões orçamentárias são as bolsas e o bandejão. E quando se trata do bandejão, o qual está fechado desde janeiro, que vale se ressaltar, ele é uma das principais conquistas da história do movimento estudantil da UERJ. E é uma das principais políticas que fazem com que os estudantes consigam permanecer. Porque eu não sei se é de conhecimento de todos aqui, os estudantes da graduação, eles pagam R$3 em cada refeição no bandejão, tendo direito ao almoço e janta, totalizando R$6 de gasto. E qualquer refeição ao entorno da UERJ, você não vai encontrar por menos de R$15. Sim, você pode até conseguir num aquilo, mas comendo quase nada. Então, é necessário que seja uma pauta levada ao plenário, mas, por essa casa, a urgência da reabertura do bandejão e de uma licitação construída democraticamente. Porque hoje só existe bandejão no campus Maracanã. E como já foi falado aqui, a FFP, com mais de 3 mil estudantes, que também é um dos campos da UERJ, com o maior número de estudantes populares, com menor renda, é muito necessário para eles. É necessário que seja expandido. E para que ele seja expandido, é necessário que seja debatido abertamente com toda a comunidade acadêmica a licitação do bandejão em seus termos. Já encaminhando para o final, é necessário que a gente tenha, de novo, um calendário de pagamentos regularizados, porque se nós já recebemos R$450, como foi o reajuste do ano passado, e a gente não tem um calendário de pagamentos, a gente não recebe essas bolsas, não adianta de nada ter tido aumento e também não adianta de nada ter a bolsa, porque a gente só se endivida. Se o estudante de baixa renda, que depende da bolsa permanência para se manter na universidade, que já é um quantitativo muito pequeno, que mal dá para as xerox, que a gente tem que tirar, a gente não recebe a bolsa, a gente impede que o estudante esteja na universidade. E também tem que ser dever dessa comissão e dessa casa permanecer com que a bolsa continue sendo aumentada, como foi definido na aprovado ano passado, que seria o reajuste agora de R$400 para R$500 nesse aprovamento orçamentário. Por fim, é necessário que
seja uma constante vigilância e fiscalização do que vem acontecendo na universidade. Isso por parte da casa e também de todos os presentes, porque a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é uma das principais universidades desse país, é a mais popular desse país, e é um crime muito grande o que vem acontecendo com nós estudantes, com os professores e os técnicos dessa casa. Então, eu gostaria de pedir que os deputados aqui presentes levassem a seus outros companheiros deputados aqui, que não estão presentes na comissão, e tentassem que eles se solidarizassem conosco, porque atacar a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é fazer com que toda a produção de conhecimento desse Estado seja destruído. E isso é muito triste. E, no momento de crise, é necessário das universidades que saiam as melhores soluções. E não é no momento que temos que atacá-las. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela sua presença. Professor Lincoln, representante do CEH. Bom dia, quase boa tarde a todos e todas. Também nas pessoas do magnífico reitor e do deputado Conte Bittencourt, eu cumprimento aos demais, a representação das do UERJ, do DCE, do Sintoperj, a todos aqueles que nos assistem. Eu venho, na verdade, fazer algumas questões, trazer algumas questões, porque eu acho que aquilo que foi trabalhado aqui pelo Rodrigo abre um leque de possibilidades, né? Que vão em encontro às preocupações que foram levantadas por todos que falaram. Aquilo que o governo do Estado do Rio de Janeiro está fazendo com a universidade, com a maior universidade desse Estado, é, no mínimo, um ato de improbidade. O que fazer diante disso? Todo o processo de travamento que foi colocado aqui pelo magnífico reitor, por todos aqueles que nos antecederam, demonstra a forma maquiavélica de ação com os agentes da universidade, com os diferentes sujeitos da universidade. E eu diria com a população do Estado do Rio de Janeiro. Porque esvaziar a universidade é esvaziar o atendimento à população. Não há como negar isso. A universidade ela não existe para si mesma, ela existe em função do público que ela atende. E essa universidade atende, e o deputado Conte lembrou, né, o Brasil inteiro. Não respeitar regramentos legais já estabelecidos e tornar isso algo natural, isso fato dado, está sendo uma forma de gerir esse Estado. E esse é um dos principais estados do Brasil, uma caixa de ressonância, não dá para a gente achar que essa naturalização pode passar dessa forma. Eu faço alguns questionamentos, em que grau, em que possibilidade haveria, que manifestação poderia ter esta comissão em relação à comissão de orçamento? Que diálogo poderia ser produzido? Eu não digo só em relação ao UERJ, não, mas estamos aqui para falar da UERJ? Que seja. Eu diria que é em relação a toda a educação pública. Mas em relação ao UERJ, qual é o grau de posicionamento, de enfrentamento que esta comissão pode ter em relação à comissão de orçamento? E aonde nós podemos ajudar nesse grau de posicionamento e enfrentamento? Nós precisamos denunciar isso. E aí essa casa, muitas vezes eu assisto os programas que são transmitidos nessa casa e vejo os pronunciamentos de denúncia dos deputados. Muitas vezes eu acho que determinadas ações se perdem porque são feitas como denúncias isoladas. E aí eu não estou fazendo uma crítica A, B ou C, porque isso acontece em todos os lugares. Tá? Acontece na universidade, acontece nas escolas, nos hospitais, denúncias isoladas. Até que ponto a comissão talvez não tenha que agir de uma forma orgânica na produção dessa denúncia e até na produção de materiais que efetivamente façam com que a população se interesse mais por isso. E entenda um pouco mais esse processo de sucateamento da instituição pública. E eu acho que aqui nós temos alguns representantes que podem fazer caça de ressonância disso. Está aqui o UPS, está aqui os outros sindicatos, vários representantes da sociedade civil. A gente está aqui para ajudar também. Estamos pedindo ajuda,
porque a gente entende que esse patrimônio ele não pode ser dilapidado e asfixiado até o fim. Mas talvez haja necessidade que vocês que são quase heróis, porque estão aqui todas as vezes, quando a gente precisa de vocês vão lá na base, né? Mas que, de alguma forma, haja uma ação que seja de pegada coletiva. Porque as pegadas individuais, né, do deputado Flávio Serafini, do deputado Paulo Ramos, deputado Anderson, deputado Julianelli, do deputado Marcelo Freixo, do deputado Valdec, Eliomar, do próprio presidente, essas pegadas talvez ainda não tenham dado o efeito que todos vocês querem que dê. E aí, talvez a gente tenha que mudar a lógica de funcionamento do ataque a esses que querem dilapidar os patrimônios que vocês estão defendendo junto com a gente. Isso é necessário no meu entendimento. Nós também estamos muito cansados nessa luta. Nós estamos vendo colegas de trabalho pedindo demissão. Estamos vendo estudantes da universidade escolhendo outras opções de vida. Eu não estou dizendo nem outras opções universitárias. Estou dizendo opções de vida, que muitas vezes não chegam a lugar nenhum. E eu acho que a gente precisa lutar contra isso. Então, deputado, a minha fala vai muito nesse sentido e oferecendo os braços para estar junto nessa luta. Não é uma crítica, mas é um posicionamento que eu acho que incide sobre a necessidade de mudança de uma lógica de ação e de atuação para todos nós. Obrigado. Obrigado, Lincoln. Professor Jacques, diretor da Faculdade de Tecnologia de Resende. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar aos deputados e à comissão, na pessoa do deputado Conte, presidente, e também dizer que nós temos percebido em Resende a presença da comissão, principalmente nas visitas e acompanhamento que o deputado Julianelli tem realizado junto à sua equipe lá em Resende, em nome da comissão. Eu acho que eu posso acrescentar pouco ao que já foi dito, mas gostaria de dar esse testemunho de que, se há algum lugar onde fica muito patente a importância de uma universidade como a UERJ, é no interior do Estado. No Sul Fluminense, é muito claro a importância e o peso que a UERJ possui. Lá na nossa unidade, nós já formamos mais de 1.000 engenheiros, muitos deles estão em posições gerenciais nas empresas e indústrias que estão lá no Sul Fluminense. Nós, nesse sentido, a UERJ ela é solução para a crise, ela é caminho para o desenvolvimento do Estado. Então, o que a gente vê, e que tem sido falado da precarização, da depreciação e de tantos fatores negativos, quando a universidade ela é um ponto que era para desafogar a crise do Estado e não afundá-lo ainda mais. No Sul Fluminense, por exemplo, nós temos um projeto de parque tecnológico com outorga da UERJ, mais uma dessas situações em que estamos para receber esse recurso ainda não foi repassado, mas mostra, e esse é um dos exemplos, eu não quero colocar nem essa unidade como sendo a maior contribuição, mas dando um exemplo da área em que eu labuto e luto diariamente, né? E é um exemplo de uma ação onde nós propomos soluções para esse Estado. No Sul Fluminense, nós temos a presença de grandes indústrias multinacionais. Uma das saídas dessa crise é o Estado e o país ter uma indústria nacional forte. Então, não estou, de maneira nenhuma, nessa fala, indo contra a presença dessas empresas. Então, Nissan, Peugeot, Michelin, Volks, são todas muito bem-vindas, mas elas têm que ser um lastro para alavancar esse país. A gente vê, talvez, a grande incentivadora de pesquisa sejam indústrias como a Petrobras, que é nacional. Então, algo semelhante tem que ser alavancado, né? Então, a presença dessas empresas, que é para onde a grande maioria dos meus alunos vão, a UERJ produz pensamento, a UERJ produz ações muito claras para que nós tenhamos força dentro do país, para que a cabeça pensante desse país, que traz desenvolvimento, não esteja lá na Alemanha, ou no Japão, ou na França.
mas esteja localizada com empresas nossas. Uma ação como essa é uma ação que traz a possibilidade de pequenas e médias empresas brasileiras se desenvolverem. Então, com esse rápido exemplo, eu teria, e certamente teríamos tantos outros a colocar, mostrar claramente que a UERJ ela é agência de desenvolvimento. Só por esse valor que a UERJ tem, ela não poderia passar pelo que ela passa agora. Então, me permitam fechar com talvez um exemplo, uma metáfora muito... mas é um pouco do que eu lido lá em casa, já que eu tenho crianças. A gente tinha uma barra de chocolate, me perdoem esse tipo de exemplo, 200 gramas. Talvez esse exemplo bobo ele tenha, às vezes, essa capacidade de fixar na nossa mente. Hoje, a indústria foi mantendo o preço e diminuindo o tamanho da barra. É essa asfixia que a gente vê na UERJ. Hoje eu vou lá e eu fico, poxa, como era bom aquela... Antigamente, quando com esse valor eu comprava aquela outra barra e trazia muito mais alegria. O nível de arrependimento do Estado pode ser muito maior do que esse. É óbvio que é um drama muito mais sério do que esse. Mas é da gente olhar esse processo de asfixia que tem sido mostrado aqui. A gente vai dilapidando a universidade, ela vai reduzindo o seu tamanho, porque a gente tem menos poder de atratividade a novos professores. E nós temos vários docentes que entraram nesse processo que já foi mostrado aqui, né, transformação de substitutos em efetivos, e a gente corre um sério risco de perdê-los. A universidade ela vai ficar mais cara, assim como tantos produtos que a gente consome costumeiramente e de maneira enganosa, professor, porque a gente paga o mesmo tempo, mesmo preço, por algo muito menor. Então, muito obrigado. Obrigado. Eu peço desculpas, professor, claro, pelo tempo. Professora Ana Santiago, a última intervenção. Muito obrigado, professor. Vou levantar porque... Alô? Vou pedir licença de quebrar o protocolo, deputado Conte, e dar meus cumprimentos aos deputados através do deputado Paulo Ramos, que a irmã dele foi minha professora e contribui muito para a minha formação. Então, eu acho que é importante a gente relembrar a professora Marilene. Não estou louca, sou diretora da Faculdade de Formação de Professoras, mas vim com a blusa do SEAD. Atualmente eu não me visto, eu sou um outdoor. Cada dia é um fora Temer, cada dia uma blusa diferente. Mas, propositalmente, nós temos um outro ataque à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o projeto de lei 3354, do Pedro Fernandes e do Flávio Bolsonaro, que pede para retirar o patrimônio das casas de Dois Rios. É um ataque à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao trabalho que ela faz lá, através do Centro de Estudos Ambientais, mas também um ataque ao Parque Estadual da Ilha Grande, porque atende a interesses lobistas e financeiros dentro da Ilha Grande. Então, desculpem começar assim, mas que realmente é um projeto de lei que me traz muita revolta. A FFP é uma faculdade num dos municípios maiores e mais pobres do Rio, e temos 2.354 alunos de graduação, cerca de 300 de pós, 204 docentes e 54 técnicos. Me custa acreditar que uma faculdade de formação de professoras num município pobre, né, como o Rio de Janeiro, tão carente, seja uma coisa supérflua, né? Hoje nós precisamos, convido a comissão a ir à FFP. É importante conhecer a diversidade da UERJ para entender as suas demandas. Não pedimos muito, não pedimos demais, pedimos o que é constitucional, pedimos o que é legal, pedimos salário. Pedir salário é uma coisa absurda, gente. Eu, sinceramente, pedir salário, pedir bolsa, isso é uma coisa absurda. A gente chegar a esse ponto de mendigar salário, né? Não, mendigo, o pessoal, às vezes no Face, diz assim, me sinto humilhada. Não me sinto humilhada, não. Me sinto com muita raiva, né? E agora, praticamente, até muito aliviada, porque boa parte daqui da comissão eu já votei, então eu já fiquei mais aliviada, que eu não estou tão ruim assim, né? Mas, infelizmente, não são vocês que tocam
as votações, né? A gente agradece muito o apoio. Gostaria que vocês visitassem a FFP. Nossa demanda hoje é muito séria de investimento. Salário não é investimento, né? Mas assim, a questão que a professora Georgina falou é cumprimento de lei, gente. A gente tem que carregar uma cadeirante do chão da rua até a unidade. Toda vez que tem uma atividade no auditório C, a gente tem que passar a pessoa tem que passar para essa humilhação, que a lei já determina. E a gente não consegue essa acessibilidade. E, por fim, se a FFP puder pedir alguma coisa em termos de investimento, além da acessibilidade, o restaurante universitário. Nós somos uma unidade de formação de professores, de alunos trabalhadores, né? E é muito caro comer ali. Não é, as pessoas passam, às vezes, vão para a aula, né, com um lanche, com salgadinho, e a gente tem casos de gente passando mal. Não há condições de continuar assim. São 2.354 alunos. Quer dizer, a gente tem mais de 3.000 pessoas circulando na unidade. Isso não é um luxo. Isso é uma necessidade, né? Eu espero que a comissão possa conhecendo bem as nossas características, defender melhor ainda as nossas necessidades nessa luta por orçamento, né? O governo não está nos fazendo favor, está cumprindo só a sua obrigação constitucional. Isso é patrimônio do Estado, isso não é uma caixa, né, de gastos. Nós não somos gastos, né? Estou cansada de ouvir essa história que nós gastamos muito. Nós não gastamos muito, nós gastamos pouco para o que nós fazemos pelo Estado e fazemos pela sociedade do Rio de Janeiro, né? Muito obrigado. Obrigado, professora Ana. Voltaremos com o maior prazer à unidade de São Gonçalo. Já estivemos lá umas 2 vezes e voltaremos. Essa legislatura ainda não, mas voltaremos. Deputado doutor Julianelli. Quanto tempo, presidente? 1 minuto. 1 minuto. É uma saudação, peço que... Presidente, que já seremos chamados ali pela televisão, vou ter que encerrar. Então, saúdo a todos os presentes. Peço desculpas. Nós estamos diante de um movimento de resistência. É muito importante entendermos esse momento como um momento de resistência. O país passa por um momento de crise ética e moral, que isso torna muito mais importante nós estarmos aqui debatendo maneiras de enfrentar esse movimento de destruição da universidade pública. Isso não está vindo de graça, isso está orquestrado e esse é o objetivo. A falta de professores, a falta de salários, os atrasos nas bolsas, diminuição de recursos, diminuição de pesquisa, isso vem com o único objetivo de nos colocar sem a universidade pública e não teria como, senhor magnífico reitor, vir de uma maneira imediata. Como tudo que esse governo faz vem em conta-gota para chegar no ponto em que a universidade vai acabar. A universidade pública tal qual nós conhecemos. Então, é um momento de resistência. E é muito importante falar rapidamente, senhor presidente, já vou acabar, trazer aqui o secretário de Fazenda para discutir particularmente a situação do CND e a alternativa para a universidade conseguir fazer frente a essa falta da certidão negativa. Isso é essencial. E um outro ponto importante para terminar, a necessidade de debatermos aqui também, no momento de mais calma, o Parque Tecnológico de Resende, como parte de garantirmos investimento na indústria nacional. A universidade, na sua inserção regional lá no sul fluminense, ela tem muito realmente a contribuir, como falou o professor Jacques, e garantir que aquelas montadoras que trazem tecnologia de fora sejam contrapostas, senhor presidente. Vou terminar. Sejam contrapostas. O direito dos outros. Rapidinho, só para terminar esse raciocínio. Chamar a televisão, deputado, eu vou ter que suspender. Eu entendo, presidente, peço desculpa. Eu que peço desculpas. Estou tentando falar bem rápido, só para terminar o raciocínio. Para termos aqui, lá em Resende, e particularmente, a possibilidade, como falou aqui o professor Jacques, de incentivar a indústria nacional, entendendo que a universidade, a UERJ, é o grande fator para esse desenvolvimento. Muito obrigado. Deputado Flávio Serafim. Bom, serei breve, só gostaria de ressaltar
Rodrigo trouxe para a gente essa reflexão sobre o que tem sido feito nessa casa, a necessidade de debater o impeachment, lamentar a aprovação das contas do Pezão, dizer que, olha, essa casa não é monolítica. A gente tem feito essas batalhas, pedimos já 2 vezes o impeachment do Pezão, colocamos o problema das contas dele, destacando o não investimento em saúde, o não cumprimento do investimento na FAPERJ, como elementos fundamentais para que a gente se posicionasse contrário à aprovação das contas dele. Mas, infelizmente, eles têm maioria parlamentar nessa casa e a gente vai continuar fazendo essa batalha. Eu acho que gostaria de destacar o nosso apreço especial, né, pela UERJ, por ser uma universidade fundamental no nosso país, né, em colocar em prática o debate e a necessidade da democratização do acesso ao ensino superior, não só a sua relevância em termos de pesquisa, de produção de ciência e tecnologia, mas, fundamentalmente, democratização do acesso ao conhecimento, com a implantação da política de cotas, com seus campos avançados em cidades como São Gonçalo, Duque de Caxias, além de outras cidades, né, Resende está aqui hoje, Nova Friburgo, etc. Então, tem o nosso completo empenho. Pretendo marcar com a Ana Santiago, a gente vai lá de novo, lá na FFP, que eu tenho ido tantas vezes, sou ex-aluno de lá, infelizmente acabei não concluindo o curso de História que eu fazia lá, mas vamos retornar lá e trabalhar para que a gente consiga, no orçamento do ano que vem, que alguns desses problemas comecem a ser resolvidos. Então, um abraço a todos e todas, despedida especial aí da Lia, e vamos marchar juntos aí para tentar fazer com que essa crise não redimensione para baixo o ensino superior no Estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que essa é a agenda do governo Temer e do governo Pezão, e não vamos aceitar. Obrigado, Flávio. Deputado Eliomar Coelho. Bom, é um minuto meio complicado falar sobre a situação. Todo mundo atravessou um minuto. Ninguém deixa de reconhecer a importância que é a UERJ. Não é? Esses relatos que foram feitos aqui, nós já estamos habituados a ouvir, não é? Eu acho que a única coisa que nos resta é rezar, entendeu? Para que a gente chegue o ano que vem, final de 2018, vivos. Porque esses caras que estão aí, que não tem nenhum compromisso com nada, entendeu? A não ser embolsar dinheiro que é da gente, é isso. A corrupção deslavada, um governador que está aí no noticiário dos jornais todos os dias, envolvido exatamente em corrupção. Qual é a legitimidade, qual é a seriedade, qual é a responsabilidade que a gente possa esperar que esse cara tenha para resolver exatamente os problemas do Estado do Rio de Janeiro? Nenhuma. Então esse cara vai cair. Essa Assembleia Legislativa, a maioria, isso aqui é um exército de Branca Leone, a maioria é que sustenta tudo isto de escândalo que nós estamos vivenciando. Lá na minha casa, por exemplo, eu tenho a mulher que é aposentada da UERJ, vocês devem saber como é a situação. Tem um neto que passou no vestibular, até agora não teve aula, 2 vítimas, só numa casa. Então vocês vejam, é uma desgraça, e esse cara vai terminar, porque essa Assembleia Legislativa legitima exatamente a permanência dele. Obrigado, Eliomar. Deputado Marcelo Freixo. Grande Eliomar. Já estamos sendo chamados para o plenário. Eu ainda não estou nessa reza, Eliomar, mas acredito nela. Eu não tenho a menor dúvida de que o Pezão tem que ser preso. O Pezão tem que ser preso, porque é crime o que ele está fazendo com o Rio de Janeiro, ele e a sua quadrilha. Né? Ali é o verdadeiro crime organizado do Rio de Janeiro, não está em outro lugar. Né? Crime organizado é quem faz o poder agir dessa maneira. A bancada do PSOL já tem 2 pedidos de impeachment que a gente não consegue votar no plenário, é bom que saibam, e aí cuidado na generalização da Assembleia Legislativa. A luta pela UERJ não é importante só para a UERJ, é para o Rio de Janeiro que a gente quer, é um investimento, é crescimento. Então, este plano de ajuste que a gente hoje tem votação aqui na casa, ele é terrível para o Rio de Janeiro, porque ele só pensa em criar superávit para fazer com que a gente possa pagar a dívida. Esta dívida contraída inicialmente, calculada em 97, é de 18,5 bi, era de 18,5 bi. Hoje, ela está em 56 bi, porque nada fizeram mais do que endividar o Rio de Janeiro, e nós já pagamos, de 2006 a 2015, 22 bilhões, dos quais, de juros e amortização, 14 bi. Então, todo esse sacrifício, todo esse discurso de ajuste é para pagar banco, é para pagar juros, e a gente não quer isso. A gente quer dinheiro na UERJ, a gente quer dinheiro na UESA, a gente quer dinheiro na UENF, a gente quer dinheiro na educação pública, porque não nos bancos que hoje estão lucrando com essa crise do Rio de Janeiro. E, por fim, queria homenagear aqui a Lia na sua
doce, né, luta, na sua doce rebeldia, né, no dia dos hereis, né, no dia dos nossos meninos de Código da Damião. Obrigado, Lia, por todo o seu empenho, e a gente vai enfrentar essa forma facility com que o governador faz e toca o Rio de Janeiro. Né? Obrigado, Marcelo. Enfim, obrigado, Lia, homenageando a você, a todos os lutadores e lutadoras da UERJ. A gente está na luta sempre. Deputado Wanderson. Bem, mais uma vez, sempre bom estar com a professora Georgina, o professor Rui, a todos vocês. Nós temos lado nessa história, sempre tivemos um lado nessa história. O nosso lado é a universidade pública, gratuita, de excelência, inclusiva. O nosso lado na história é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assim como a UESO e assim como a UENF. Em tempos de crise na segurança pública, a gente tem que dizer sobre a crise nas universidades. E é muito boa a comparação, Rodrigo, porque os discursos que saem do plenário aqui da Leste parecem falando de pessoas de Marte. Na verdade, de Marte são os deputados que fazem esse discurso. E a gente tem que fazer esse debate na bancada federal, porque a discussão lá dos deputados federais é onde vai aplicar as emendas coletivas, a emenda de bancada. Ora, a maioria defende segurança pública. Está claro que esse modelo faliu, que não dá para o Estado do Rio prosseguir nessa medida. Ao invés de aplicar tanto que aplique segurança pública, que se aplique em medidas estruturantes, e estruturantes passam pela universidade. Encerro com as palavras do Ian. As melhores soluções saem das universidades. E a universidade pública é quem tem compromisso com a sociedade. Então, em tempos de crise, ao invés de atacá-las, vamos apoiá-las. Nosso lado na história é a UERJ. Parabéns. Obrigado, Anderson.